Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A cada ano, nos domingos da Quaresma, a igreja nos reserva um percurso pensado de hoje até o último domingo da Quaresma. Ora, este ano, os evangelhos nos colocam diante de textos fundamentais na preparação dos catecúmenos para receber o batismo. A cada ano nós ouvimos no primeiro domingo a narração das tentações de Jesus no deserto. Para que nós nos preparemos para isso, nós vamos ouvir na primeira leitura o modo como Adão no paraíso foi infiel ao Senhor e com Eva cometem o pecado original. E no Evangelho, Jesus no deserto, não no jardim do Éden, é fiel ao Senhor. E o apóstolo vai dizer: se pelo pecado de um nós todos pecamos, pela fidelidade de um outro homem, de Jesus, todos nós fomos salvos. É pelo nome de Jesus que nós somos salvos. E nós somos inseridos nessa salvação que Ele já conquistou para nós através da experiência de fé. Um bom caminho catecumenal nos domingos da Quaresma. Na antífona de hoje, assim rezamos: quando meu servo chamar, hei de atendê-lo, estarei com ele na tribulação, hei de livrá-lo e glorificá-lo, e lhe darei longos dias. A primeira leitura de hoje é a narração do pecado original. Vai falar de um Deus que cria como um oleiro. Ele molda o ser humano e como o oleiro sopra a chama para ela poder queimar o barro e se tornar uma cerâmica, assim também Deus sopra sobre o homem e o homem se tornou um ser vivente. Deus se coloca no jardim do Éden, aonde tinha todas as espécies de plantas, e ali no centro tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aparece a segunda cena, a serpente que vai falar assim para a mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Veja que a tentação, e assim age sempre o tentador, começa com uma mentira. Eva ainda busca corrigir. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Então, Eva começa errando porque estabelece o diálogo com o tentador. Não dialogar com as nossas tentações, cortar logo a relação, é o princípio para vencê-las. Ela vai cultivando esse diálogo. E então a serpente vai ainda insistir: não morrereis, mas vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus. Adão e Eva podiam tudo, recebem um limite e, como a criança mimada, não consegue se esquecer daquele limite imposto. E o pecado original é a pretensão de ser como Deus, de conhecer tudo, de ter o poder sobre tudo. A árvore é um símbolo desse desejo de poder. Então, Eva se apropria do fruto, colheu, comeu, vai então transformar aquele fruto em parte dela mesma e vai também compartilhar com o seu marido. E ali então eles comem e começam a perceber a fragilidade, percebem que estão nus. Assim é a história deste casal que Deus fez a terra, o paraíso, e confiou para eles. Agora, no salmo de hoje, nós mais uma vez, e são poucos dias de Quaresma, nós rezamos com um salmo composto por Davi, depois do seu duplo pecado, aonde ele vai suplicar a Deus que o lave, que apague os pecados. Reconhece que foi contra Deus que ele pecou. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. A segunda leitura de hoje, da carta um tanto complexa de São Paulo aos Romanos, que vai enfrentar o tema da salvação, da justificação. Vai dizer assim que não é pela lei de Moisés que nós somos salvos. Porque a lei de Moisés, ela é uma pedagoga, indica, mas não cura, não dá a salvação.
É pela fé em Jesus Cristo que nos salva, que nós participamos da obra de salvação já realizada por Jesus. Ora, caríssimos, ele vai dizer assim: se por um homem todos nós pecamos, por um outro homem, de um modo muito maior, todos nós fomos salvos. E esse texto serve para nos ligar entre dois textos. No primeiro, do livro do Gênesis, a narração do homem que é infiel. Adão, o nome Adão quer dizer ser humano, homem. E o segundo texto, que é aquele do Evangelho, aonde um homem, Jesus, vence a tentação. Na aclamação ao Evangelho de hoje, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. O Evangelho começa de um modo inusitado. O Espírito conduz Jesus para ser tentado. Então, conduz Jesus ao deserto, o lugar aonde o povo de Deus é tentado. Não conduz ao paraíso, como Adão e Eva. Não está no Éden, mas está no lugar de privação. E é conduzido pelo Espírito de Deus porque o Espírito de Deus o conduz para que ele seja fortalecido através da tentação. Sem a tentação, se nos tirarem a tentação, nós não temos crescimento espiritual. Jesus está ali por 40 dias, um número simbólico que denota, como já ouvimos no início da quaresma, eu lhes dizia, o simbolismo da passagem, de uma mudança. E é isso que vai acontecer com Jesus no deserto. Ali, então, o tentador vai dizer: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É a busca do prazer, do apropriar-se, como Adão e Eva fez com o fruto da árvore proibida. Jesus vai combater o tentador com a palavra de Deus. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O demônio vai levar Jesus para a cidade santa, para a parte mais alta do templo. Veja, Jesus vai ser levado para o lugar mais santo, o templo da cidade santa, no lugar santo, na parte mais santa do templo de Jerusalém. E vai dizer: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. A busca da glória, a busca do poder, que Deus vai mandar os seus anjos para te salvar. E Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de Deus é apresentada primeiramente por Jesus como alimento, mas também como defesa, para que Deus seja conservado no lugar que é dele. De novo, vai levar para um monte alto. O monte alto é sempre o lugar de contemplação, o lugar de encontro com Deus. É ali que Jesus vai ter a terceira tentação. Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Que é renunciar a Deus e adorar o tentador, os valores do mundo. As três tentações de Jesus são a síntese das tentações que ele teve durante toda a vida, mas são a síntese das tentações do povo de Israel e nossas também. Jesus vai dizer: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Veja que o tentador demonstra que ele também conhece a palavra de Deus, mas conhece o texto, não o Espírito. Jesus conhece o texto e o Espírito e usa a palavra de Deus para se defender contra a tentação. Então o diabo o deixou. Em um outro evangelho vai dizer que vai voltar no tempo oportuno, que é o momento da cruz, aonde Jesus vai sofrer essas mesmas tentações. E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. O anjo na Bíblia é o sinal da certeza de uma missão, de uma vocação. Jesus aqui, ele, depois de tentado, é amadurecido para começar o seu caminho de anúncio do reino de Deus. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa. Um bom domingo, uma boa quaresma para todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Paz.